Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai dar início à playlist de sistemas lineares. Aqui vai ser a conclusão de todo o conteúdo de matrizes e determinantes. Será bem aqui nos sistemas lineares. Por quê? Por que a gente estudou determinante? Porque o determinante vai permitir a gente resolver sistemas de outra forma além das que a gente conhece. E quais são as formas que a gente conhece? A gente aprendeu a fazer a adição e substituição lá no oitavo ano. Aqui, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma revisão do que a gente aprendeu no oitavo ano e na próxima aula a gente dá continuidade. Porém, eu quero deixar bem claro que matrizes servem para você definir determinantes, determinantes servem para você resolver sistemas. É basicamente para isso que você aprendeu os determinantes, para você conseguir resolver sistemas de uma outra forma. Bom, bora lá um exemplo clássico, né, lá do ensino fundamental. Você que está com saudade do seu oitavo ano, gostava muito do seu professor do oitavo ano, dá um tchau para ele aí, diz que está aprendendo agora a resolver sistemas de uma outra forma, usando outro método, que ele vai ficar super feliz e vai dar os parabéns por você ter conseguido chegar ao segundo ano. Bom, bora lá. Em uma fazenda há porcos e galinhas, num total de 45 cabeças e 130 pés. Quantos são os animais de cada espécie? Bora lá. Nesse caso aqui, como é que eu vou resolver? Primeiro eu vou dar uma incógnita x para o número de porcos e uma incógnita y para o número de galinhas. Após eu saber que o número de porcos será representado pela incógnita x e o número de galinhas pela incógnita y, está na hora da gente extrair de dentro da equação, aliás, de dentro do enunciado da questão, as equações, né? Eu preciso de duas, porque no caso eu tenho que determinar o valor de duas variáveis, né? X e y. Então, se eu tivesse mais uma variável aqui, eu precisaria de no mínimo 3 equações para determinar o valor das três. Então, cada equação te dá o valor de uma variável. Se tu tem duas variáveis, tu precisa de duas equações. Se tem três variáveis, tu precisa de três equações e por aí sucessivamente. Então, vamos tentar extrair desse textozinho aqui as duas equações. Mas, professor, é tão pouca coisa, 45 mais 130? Não. Calma aí. Em uma fazenda há porcos e galinhas, num total de 45 cabeças. Se tem 45 cabeças, então um porco tem uma cabeça, uma galinha também tem uma cabeça. Então o número dos animais somados é exatamente 45, né? Se eu pegar o número de porcos mais o número de galinhas, o resultado tem que ser 45, porque cada um tem uma cabeça, né? Já com relação aos pés, o porco tem 4 e a galinha tem 2, né? Então seria 4x, o número, aqui é o 4, é o número de pés, mais 2y, que é o número de pés das galinhas, que dá igual a 130. Pronto, tomei as duas equações. Essa aqui é a primeira equação, essa aqui é a segunda equação. Quando eu junto as duas, eu monto um sistema. Isso é um sistema de equações do primeiro grau. Isso é um sistema linear. Já a gente vai entrar no assunto linearidade, mas basicamente linear vem por conta dos expoentes serem todos iguais a 1, certo? Então esse aqui é um sistema linear. Certo. Antes da gente aprender, aliás, rever como resolve, eu gostaria que vocês aprendessem a isolar variáveis uma em função da outra. Como assim, professor? Vamos pegar aqui a primeira equação. Temos x mais y igual a 45. Notem o seguinte, que se eu quiser escrever o x em função do y, eu passo o y para o outro lado. Eu vou ficar com x igual a 45 menos y. Significa que o x está em função do y. Por quê? Os valores do x dependem do que eu vou colocar aqui no y. Ou eu poderia escrever o y em função do x, onde eu teria y igual a 45
menos x, certo? Passando o x para o outro lado subtraindo. Isso aqui é a função, né? Então, vejam, quando você tem uma equação e duas variáveis, o que você tem não é uma equação somente, você tem uma função, certo? Uma função. Nesse caso, uma função do primeiro grau, tá bom? Quando eu vou isolar na segunda equação, nessa aqui, ó, que eu tenho 4x mais 2y igual a 130, olha o que acontece. Eu vou isolar o x, então eu teria x igual, ó, o 2 vai para o outro lado, 2y vai para o outro lado subtraindo, então eu tenho 130 menos 2y, e o 4 vem dividindo tudo, então divide tudo. Eu poderia ainda reescrever isso simplificando o 130 por 2, o 2 por 2 e o 4 por 2. Dá 65 menos y sobre 2. Tá? Já eu poderia também escrever da seguinte forma, isolando o y. Y é igual a 130 menos 4x dividido por 2. E nesse caso, eu também vou simplificar, só que nesse caso eu divido logo, né? 130 por 2 dá 65 e 4 por 2 dá 2. Fica menos 2. Professor, por que você não fez isso na outra? Porque nem o 2 dá para dividir por 4, nem o 130 dá para dividir por 4. Então, nesse caso aqui, dá para dividir por 2. Mas veja uma coisa, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Se você precisa evitar frações, mas tem que isolar uma variável em função da outra, escolha isolar a variável que tem o coeficiente 1. Ó. Quando você tinha coeficiente 1 aqui, ó, o número na frente é 1, que está invisível, você não criou frações. Ó. Já quando você tinha 4 e 2 como coeficiente, quando você for isolar as variáveis, acabou que você criou frações. Então, para evitar fração, você escolhe justamente a incógnita que não tem o coeficiente ali evidente. Você tem o coeficiente 1, né? Que é aquele que fica invisível, escondidinho ali. Bom, tem duas formas de você resolver um sistema como esse lá no 8º ano. O primeiro é a substituição. Substituição. Como é que eu resolvo um sistema usando o método da substituição, professor? X mais y igual a 45. 4x mais 2y igual a 130. Bom, bora lá. Substituir. Nesse caso, você vai ter que escolher uma das equações, isolar uma variável e o resultado você vai ter que substituir na segunda equação. Tá? Peraí. Tem duas equações. Você escolhe uma, qualquer uma, primeiro ou a segunda. Dentro dessa uma que você escolheu, você vai isolar uma variável e depois o finalzinho, o resultado desse isolamento, você substitui na outra equação. Você vai ver isso. Ó. Primeiro, escolhe uma das equações. Eu vou escolher a de cima. Por quê? Porque a de cima ela tem coeficientes 1. Ó. Então vai ser mais fácil de isolar. Então, x mais y igual a 45. Escolhi uma. Próximo passo. Isola uma das variáveis. Eu vou isolar o y. Então, vai ficar y igual a 45 menos x. Próximo passo. Substitui esse valor dentro da outra equação. A outra equação é 4x mais 2y igual a 130. Vou substituir onde tem y, eu vou colocar 45 menos x. Então, vai ficar 4x mais 2 vezes 45 menos x igual a 130. Vou distribuir, obviamente, 4x mais 90 menos 2x é igual a 130. Ou seja, 4x menos 2x dá 2x. Passo 90 para o outro lado subtraindo, fica 40. X é igual a 40 dividido para 2, que é 20. Depois que você tem o valor do x, você substitui aqui, ó. Não era y igual a 45 menos x? O x não é 20? Então, o y é 45 menos 20, que é igual a 25.
Você acabou de determinar o número de porcos e o número de galinhas. O outro método seria a adição. Ninguém dá comida para esse bode não, minha gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, resolver por adição. X mais y igual a 45. 4x mais 2y igual a 130. Então, bora lá. Na adição, você precisa que as duas equações somadas, certo? Elimine uma das duas variáveis, certo? Nesse caso aqui, se você for somar x mais 4x, não vai eliminar nenhuma. Aliás, x mais 4x dá 5x, y mais 2y, 3y. Não vai eliminar nenhum. Então, você precisa encontrar um sistema que seja equivalente, que ele possa resolver esse problema. Para isso, eu vou multiplicar essa aqui de cima por menos 2. Por que por menos 2, professor? Porque aí eu já enxergo que eu vou conseguir eliminar esse 2y bem aqui, ó. Eu poderia multiplicar também por menos 4 para eliminar o x, mas eu vou preferir multiplicar pelo menor, tá bom? Então, fica menos 2x, menos 2y, igual a 40, aliás, ó, 45, 90, menos 90. É menos, viu, gente? Menos 90. Tem que multiplicar por aqui também. Então, aqui dá 4x mais 2y igual a 130. Quando eu for somar agora esse aqui, olha, aqui não eliminava. X mais 4x dava 5x. Y mais 2y dava 3y. Não eliminava nenhuma variável. Já agora vai eliminar. 2x, aliás, menos 2x mais 4x dá 2x positivo. Menos 2y com mais 2y vai se eliminar. Então vai ficar zero. E aqui, menos 90 mais 130 vai dar 40. X é igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20. Mesma coisa aqui, ó. E para resolver o y, eu substituo em qualquer uma dessas equações o valor do x encontrado. Eu vou substituir na primeira, que é mais simples. X mais y igual a 45. Tudo é questão de saber escolher a equação. Se você não souber, você vai criar problemas cada vez mais trabalhosos. Então, para que você saiba escolher corretamente, é necessário que você aprenda isso aqui, ó. Isolar uma em função da outra, que aí você já vai ter uma noção de qual é que é a melhor para ser substituída. Nesse caso aqui, x mais y igual a 45. Eu vou colocar no lugar do x o 20. Então vai ficar 20 mais y igual a 45. Ou seja, y é igual a 45 menos 20. Y é igual a 25. Então, de qualquer uma das duas formas, você encontrou y 25 e x igual a 20. Então, o número de porcos é 20 e o número de galinhas é 25. Lá no primeiro ano, você também aprende isso, certo? Só que lá você vai estar vendo geometricamente. Isso aqui é uma função linear, não? Então ela é uma linha, né? Uma reta. Essa aqui também é outra função linear, certo? E aí o que acontece é que elas se encontram em algum lugar. Digamos que você tem o eixo do plano cartesiano e você tem uma função aqui e aqui você tem outra função e elas se encontram em um determinado lugar. Esse ponto aqui é justamente o ponto que o x é 20 e o y é 25. Então aqui seria 20 e 25. Essa é a forma de interpretar a questão geometricamente, tá bom? Isso aqui você aprende lá em função do primeiro grau e depois vai aprender no ano que vem, se você é do segundo ano, ano que vem você vai aprender em geometria analítica. Eu espero que tenha dado para entender. Isso aqui foi uma revisão do que vocês viram no 8º ano sobre sistemas lineares e agora a gente vai levar essa questão dos sistemas lineares para o ensino médio. Então essa abordagem aqui é uma abordagem do ensino fundamental. Espero que tenha entendido. Se você entendeu, deixa o like. Se não entendeu, por favor, deixe sua dúvida. E é isso aí. Já já nós temos o próximo vídeo. Obrigado e até já.